Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, nosso quinto vídeo sobre o porquê os padres não podem se casar. Só que nesse vídeo aqui, nesse quinto vídeo, nós vamos trazer algumas citações, citações de autoridades ou mesmo de concílios que validaram o celibato ou que enfatizaram o celibato, da Igreja Católica. Mas antes, eu já quero começar fazendo uma indicação de uma obra, que vai abordar os primeiros 4 séculos, da história da Igreja Católica, um livro de Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica. Então, deixa essa obra aqui como referência para vocês estudarem um pouquinho sobre a história da igreja. Lembrando que nós já estamos no quinto episódio. O primeiro vídeo foi uma introdução. No segundo vídeo nós abordamos a origem do celibato, como se desenvolveu na história. No terceiro vídeo nós abordamos a base doutrinária do celibato, em que se apoia o catolicismo romano para validar o celibato, para enfatizar o celibato, para trazer como ali um caminho que seus sacerdotes devem seguir. E no vídeo anterior nós trabalhamos a parte prática do celibato, a ortopraxia, que é os motivos para o celibato. No vídeo de hoje nós vamos às citações de autoridades católicas e no próximo vídeo, um dos vídeos que eu considero mais importante da série, que é os pontos negativos do celibato. Vamos explorar alguns pontos que é considerado negativo, diante de o sacerdote não poder ter uma esposa, não poder se casar. Então vamos ao vídeo e vamos com relação às citações, separei 10 citações. Vamos a essas 10 citações aqui, explorar essas 10 citações sobre a nossa temática, sobre o celibato. E eu quero começar o vídeo com o Papa Paulo VI, em sua encíclica, Sacerdotalis Caelibatus, de 1967. Vamos ver o que Paulo VI traz sobre a questão do celibato. E ele diz o seguinte, aspa para ele: o celibato sacerdotal, que a igreja guarda desde há séculos como brilhante pedra preciosa. Veja que ele considera o celibato, ele traz a informação de que a igreja faz isso, há muitos séculos, e que o celibato ele considera como uma brilhante pedra preciosa, E aí ele conclui dizendo que conserva todo o seu valor mesmo nos tempos presentes. Então, da época que ele escreveu, 1967, então ele considerava que o celibato ainda tinha valor mesmo na época em que ele escreveu, Então isso é o que fala, é o que nos traz Paulo VI. Outro autor também conhecido, bem conhecido nosso, que é João Paulo II, na sua exortação apostólica, Pastores Dabo Vobis, de 1992, ele diz o seguinte, vamos ver o que ele diz, vamos ver o que João Paulo II diz sobre o celibato. O celibato é um dom precioso de Deus para a igreja. Então veja que ele considera que o celibato é um dom, e que esse dom ele é precioso, e esse dom ele é proveniente de Deus, E aí ele segue dizendo o seguinte: e constitui um sinal de amor indiviso, ao Senhor e à humanidade. Então, na compreensão de João Paulo II, o celibato seria uma forma de um sinal de amor ali, um amor ao Senhor e também à humanidade, Aqui eu quero trazer na nossa terceira referência, vá anotando aí para vocês depois aprofundarem, lerem por completo as referências. No Concílio de Latrão,
vai trazer o seguinte: esse concílio ele vai reafirmar a disciplina do celibato clerical como obrigatória, né? Eu já tratei isso no vídeo sobre a origem do celibato. Depois vão lá, voltem lá e vejam esse vídeo, porque o ideal é que você siga a série, né? Siga todos os vídeos, porque é uma sequência, que aí você vai, quando chegar ao último vídeo, você vai compreender tudo que envolve o processo do celibato. Então, nesse concílio, vai reafirmar a disciplina do celibato como obrigatória, né, para os sacerdotes da igreja, né, e inclusive vai proibir que os sacerdotes, os diáconos, os subdiáconos, né, vivessem com mulheres, e aí aqui traz uma informação que essas mulheres que não fossem permitidas pelo Concílio de Nicéia. Eu recomendo vocês verem lá o que está escrito no Concílio de Nicéia. Eu não trouxe aqui para que o vídeo também não fique muito extenso, né? E aí vocês acabem se cansando. E também ainda sobre o Concílio de Latrão, ele generalizou exatamente essa proibição, né, da coabitação com as mulheres, né? Então vejam que sempre segue o caminho quando é concílio mais incisivo, e quando é autores, eles trazem de uma forma mais prática, de uma forma a valorizar o celibato como uma forma de espiritualidade, como uma forma de você ter mais comunhão com Deus, de você servir melhor a Deus. E se você está acompanhando, você já entendeu bem, né? Porque eu já trabalhei bem nos outros vídeos algumas coisas a mais sobre o celibato. Aqui a gente vai focar só nas referências. Outro concílio também muito importante, que é o Concílio de Trento, 1545 a 1563, ele declarou o seguinte: ele declarou que o celibato é uma prática que eleva a dignidade do sacerdote, né? Então, viver a prática celibatária, né, você faz com que esse sacerdote, o sacerdócio, ele seja elevado, né? E também ainda o concílio de Trento vai dizer que o celibato ele fortalece, né, essa dedicação daquele que deseja vivenciar e servir a Deus, né? Vai exatamente fortalecer essa dedicação daqueles que restringiram a sua vida e decidiram se dedicar ao serviço de Deus. Não poderia deixar batido também a nossa quinta referência, Santo Agostinho. Vamos ver o que Santo Agostinho ele diz sobre o celibato. Aspa para Santo Agostinho: o celibato é uma forma de imitar a vida de Cristo, né? Como eu tratei no vídeo anterior. Recomendo que você volte e vá até esse vídeo. Volte ao vídeo anterior, volte ao primeiro, vá do primeiro na sequência, né? Para vocês entenderem. Então, para Santo Agostinho, é uma forma de imitar a vida de Cristo, né? E ele traz exatamente isso, porque Cristo viveu em perfeita castidade. Então isso é o que nos traz Santo Agostinho. São João Crisóstomo, né, em homilias, ele vai dizer o seguinte: o celibato é uma coroa de glória, né, para aqueles que se dedicam ao serviço de Deus. Então veja como ele trata, como que esse celibato é uma coroa de glória, né? Então sempre, quando são personagens, eles sempre enaltecem, né? Eles trazem o celibato como uma forma de pureza, como um símbolo, né, de um compromisso maior com Deus. Não poderia deixar de fora aqui o Papa Bento XVI, né? Em seu discurso ele diz o seguinte: o celibato sacerdotal é um testemunho de fé. Então veja como é que ele trata. Ele trata como o celibato sendo um testemunho de fé, né, no reino de Deus, e uma expressão de amor total a Cristo, já que não há uma divisão sentimental, é voltado tudo para esse amor e dedicação ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Não poderíamos deixar também de fora o Papa Francisco, né? Em várias entrevistas, e quando é referente ao celibato, ele diz o seguinte: o celibato é uma tradição da igreja. Ele traz aqui um ponto que eu meio que discordo, mas tudo bem. Mas ele diz
com referência ao celibato vivenciado na Igreja Católica. Mas ele diz o seguinte: o celibato é uma tradição da Igreja que tem suas raízes espirituais e pastorais. Mas ele traz uma observação: mas não é um dogma. Na minha compreensão, é um dogma, né? Não há exceção. Você não pode dizer eu vou ser casado. Não pode. Você tem que ser com as exceções que a gente vai tratar no último vídeo, no 7º vídeo. A gente vai tratar as exceções. Mas você vai ver que são exceções para locais específicos, né? Você vai ver. Então, eu considero que seja uma doutrina mesmo. É doutrina, tem que seguir aquilo ali, né? Tem que seguir o celibato como regra. Outro concílio também, que eu achei importante colocar aqui, trazer para vocês, é o concílio de Calcedônia. E nesse concílio ele vai reforçar a proibição de casamento após a ordenação, né? Porque aqui foi em 451. Então ele vai proibir, mas porém com essa observação, que é proibir, você já é padre, então agora você não pode mais se casar, né? Que aí o concílio vai acabar destacando a importância do celibato. E a nossa última referência, a nossa última citação aqui, né? Vamos aos pais da igreja, né? Aqui a obra para vocês estudarem. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, editora CPAD. Vamos aqui a um desses pais, que é São Jerônimo. E para a gente finalizar o vídeo, ele vai dizer o seguinte: São Jerônimo, é só uma frase curta: a castidade é a flor do sacerdócio. Então você vê, quando é concílio, traz a coisa como norma. Quando é citações de pessoas com relação ao celibato, enaltecer o celibato, como é o caso de São Jerônimo, né? Que vai dizer que a castidade é a flor do sacerdócio. É assim que trata São Jerônimo com relação ao celibato, que o celibato, né, é a flor do sacerdócio. Então é isso. Eu acredito que a gente tenha trazido aqui informações para que vocês pesquisem, aprofundem, né? O ideal é que aqui a gente traz somente para abrir a porta do conhecimento. Vocês têm que entrar no conhecimento ali, se aprofundar, pesquisar, pegar cada referência aqui e estudar cada referência de uma forma profunda, né? Aí vocês vão aprofundando. No entanto, se você quiser só o conhecimento mesmo básico, entender, também aqui é o local ideal, porque aí vocês acabam não perdendo tempo, né? E hoje o que a gente não tem a perder é tempo. Então é isso. Eu acredito que tenha sido bem esclarecedor, né? Esse ponto aqui, esse tópico, esse EP da nossa série, né? Que são as referências. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para que você acabe motivando, acabe fazendo com que o canal se torne relevante, né? Se inscreve aí no canal para que aumente o número de seguidores. Deixa o teu like para que o vídeo seja indicado pelo YouTube para mais pessoas. Deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? E se você tem curiosidade em aprender mais sobre o mundo religioso, vai aí nas playlists, tem várias playlists. Eu estou preparando até um vídeo sobre o primeiro ponto, né? Das quatro, o caminho que o budismo traz, né? As 4 nobres verdades. Eu estou trazendo aqui vou gravar um vídeo só sobre uma sériezinha sobre essas 4 verdades, só que vai ser dividido em alguns vídeos para que não fiquem longos, né? Porque vocês não vão assistir se ficarem longos. Mas é isso, e até o próximo vídeo.